Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Então vamos dar seguimento aí à nossa disciplina de educação religiosa, dessa vez com o tema a educação religiosa entre os judeus. O tema está aí na página de número 1, por isso peço que você, por gentileza, pegue aí um exemplar das Sagradas Escrituras para que quando algum texto bíblico for citado aqui, você possa dar pausa no vídeo, conferir o texto, extrair dele as informações relevantes para a disciplina e também para a sua fé. Pegue também um caderno, uma caneta, para que você possa organizar os seus estudos, as suas anotações e extrair dessa aula o máximo de informação relevante para a sua vida teológica e acadêmica. Então, que Deus nos abençoe e vamos seguir. Pois bem, diz assim a nossa apostila. Então, logo o povo de Israel passou o Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e responsabilizou-o de, juntamente com os anciãos e os sacerdotes, ensinar ao povo os seus mandamentos. Isso aí você pode encontrar lá no livro de Deuteronômio, 1 Samuel, 2 Crônicas e do livro do profeta Jeremias. A apostila te dá os respectivos capítulos e os versículos para que você possa aí fazer o acompanhamento por meio da leitura do texto sagrado. Deus também, segundo a apostila, responsabilizou os pais, pois eles deveriam ensinar os seus filhos no temor do Senhor. Tal referência bíblica também encontra-se na apostila, onde ela faz o apontamento de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 7, e Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 19. Pois bem, o texto da apostila vai dizer que quando o povo passa ali, atravessa o Mar Vermelho e agora encontram-se ele naquele processo de peregrinação pelo deserto, em direção à terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, Deus ele chama Moisés e começa a dar ali as diretrizes para que Moisés pudesse, de certa forma, orientar esse público, nortear essa nação que havia vivido muito tempo debaixo de uma opressão no território egípcio e agora estaria indo em direção a Canaã, terra prometida. Por que Deus faz isso? Porque Deus entende que de nada adiantaria tirar o povo do Egito se não tirasse o Egito de dentro do povo. Para a produção dessa extração do Egito de dentro do povo, Deus entende que é necessário promover um processo de reeducação, proporcionar a essas pessoas a aproximação do que era a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então Deus começa a fazer os apontamentos, As responsabilidades começam a ser compartilhadas. É como se Deus tivesse dito para Moisés assim: olha, o meu papel eu fiz. Eu tirei o povo do Egito. Eu enviei 10 pragas. Eu abri o Mar Vermelho. Vocês passaram, agora é com vocês. Reparem que Deus, para tirar o Egito de dentro do povo, ele não promove ali uma oração de libertação. Não que isso seja errado, tá bom, pessoal? Eu estou falando aqui das ferramentas que Deus faz a utilização nesse princípio aqui, que é uma ferramenta educacional. O povo agora precisa, mal trabalhando, mas já assim o fazendo, o povo precisa sentar na escola bíblica dominical e aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quem são os professores? Bom, Deus responsabiliza Moisés, os anciãos, os sacerdotes e os pais. Vou iniciar pelos pais. Por quê? Porque era de responsabilidade dos pais dar a devida orientação, a devida educação aos seus filhos dentro do seu lar. Essa educação primária, ela não vinha nas escolas, elas não vinha das igrejas ou dos templos judaicos existentes da época. Essa educação primária, ela era realizada dentro do lar. Logo nos primeiros anos de vida de um menino judeu, os mesmos já recebiam a educação que era de suma importância para que essa criança pudesse ser conduzida nos caminhos que assim agradariam ao Senhor. Assim como o leite materno é essencial para a saúde física de uma criança, a educação religiosa nos primeiros anos de vida da mesma também é essencial para que elas possam nortear as suas vidas, aonde o caminhar delas venham ser sempre diante dos olhos e da presença do Senhor. Então, por isso, Deus ele vai promover essa responsabilização dos pais. Cabe aos pais, não é isso? A educação primária.
Hoje nós vemos um período, e na verdade não é o de hoje, já vem de alguns anos, com a preocupação de que forma educacional, né, essas crianças estão recebendo dentro dos colégios. E aí, algum tempo atrás, tivemos o kit gay, tivemos ali a educação sexualizada para crianças ainda, dentro ali antes da sua adolescência, né? E isso preocupou muitas pessoas, e isso foi debate político, por exemplo, dentro das últimas eleições e das penúltimas também. Mas isso não seria necessário, uma preocupação exacerbada, caso esse princípio fosse obedecido dentro dos lares cristãos. Se os lares cristãos promovessem essa educação primária aos seus filhos, as escolas deveriam se preocupar quando fossem matricular os mesmos, né? Porque seriam os filhos dos crentes que iriam promover o debate mais acalorado, uma educação religiosa dentro dos princípios seculares que promovem a educação secular. Então ali se cumpriria um princípio bíblico que diz que os filhos evangelizariam os pais, não é isso? Onde as crianças elas teriam um papel principal dentro desse contexto. O que hoje é um problema para muitas famílias, a forma como o seu filho está sendo educado dentro da sua escola, sem a vista dos pais, no tempo judeu, nos tempos antigos, não era uma preocupação, porque eles sabiam que as crianças estavam indo para as escolas, conhecedoras da palavra, e que seriam ferramentas de Deus para mudar o pensamento dos outros, e não voltariam da escola tendo seus pensamentos modificados, transformados para o lado maligno. Então, primeira responsabilidade era um dos pais. Segundo termo de responsabilidade era um dos sacerdotes. Aqui o sacerdócio trabalhava como se nós trabalhássemos hoje as lideranças eclesiásticas dentro das igrejas. Cabia ao sacerdote a responsabilidade do ensino das Sagradas Escrituras. Então, o templo ou a sinagoga, nos tempos antigos, eram os pontos principais da educação religiosa. Então, as pessoas elas iam para o culto para sentir a presença? Sim, iriam. Elas iam para o culto para serem curadas? Também. Mas elas, acima de tudo, iam para os templos, para as sinagogas, para os cultos da época, para aprender a palavra de Deus, para poderem se fortalecerem dentro das Sagradas Escrituras, para firmarem os seus pés sobre a rocha. Elas iam porque tinham a certeza de que quando chegassem dentro do contexto religioso, elas encontrariam um sacerdote primeiramente preparado e capacitado para ofertar para elas a educação bíblica que tanto seria importante para a caminhada e os tempos difíceis que elas iriam enfrentar. Então, por isso, nós precisamos nos responsabilizarmos também, em alguns momentos, pela evasão da escola bíblica dominical. Porque será que esse público, de fato, ele não quer estar presente? Ou a educação que se é ofertada é uma educação meio que rala, sem nenhum tipo de didática, sem nenhum tipo de dinâmica, onde as informações não são relevantes dentro do contexto social pelo qual a igreja está situada? Porque não basta apenas você ensinar a Bíblia, você tem que aplicar ela dentro dos princípios que norteiam a sociedade daquele momento. Porque caso contrário, pessoal, não tem serventia alguma. Se você ler a palavra e não compreender ali qual é o valor da aplicabilidade da mesma, que tipo de relevância tem? Correto? Outro sim aqui é a relevância dos anciãos e da própria liderança de Moisés, né? Os anciãos eram os mais antigos, ou seja, as pessoas que possuíam uma experiência mais elevada, que estavam inseridos dentro de um contexto onde o legado delas, a intelectualidade delas, estava pautado naquilo que os seus olhos tinham visto. Então elas passavam ali o fruto das suas experiências, para que assim elas tivessem condições de educar as outras pessoas e fortalecer a fé de muitos. E por último aqui a figura de Moisés. Moisés era o líder. Como líder, ele precisava ter uma caixa de ferramentas, assim por dizer, né, com o maior volume de ferramentas necessárias para a produção do conhecimento das pessoas que estavam ao seu redor. Porque é de responsabilidade do líder a capacidade de possuir um pouco mais de informações do que as das demais pessoas.
Então todos tinham uma responsabilidade. Então eu termino essa primeira parte dessa nossa aula com essa pergunta aqui. De quem é a responsabilidade? Nós temos nos responsabilizado por educar pessoas ou temos responsabilizado outros? Né? A nossa parte que nos cabe, será que tem sido feita com louvor? Ou eu vou estar sempre culpando terceiros pela falência educacional dos meios pelos quais eu estou inserido? Então vale a pena ressaltar aqui nessa aula que nós temos responsabilidade de ensinar, só que para ensinar nós precisamos primeiramente ser ensinados. Então que Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado dessa primeira etapa da nossa aula. Vamos para a segunda logo em diante, tá bom? Beijo grande, que Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo encontro.